Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre variáveis, sobre lógica e sobre exceptions, tá bom? Nós temos alguns slides aqui para passar, vou passá-los rapidamente e depois a gente vai para o Service Studio para criar alguns elementos para vocês verem como isso funciona na prática, tá? As variáveis a gente explorou bastante ali no Service Studio na aula anterior, na aula sobre páginas, e hoje a gente vai lá no Service Studio brincar um pouco mais com a lógica, tá? Com a parte de lógica. Ainda sobre variáveis, tá, pessoal? As variáveis, como já comentamos, são localizações em memória que podem armazenar informações. Toda variável tem que ter um tipo, então pode ser do tipo, os tipos mais comuns, um tipo texto, um tipo inteiro, uma referência, que faz uma referência, um tipo que faz referência ao ID de uma tabela, ou que vai conter os dados inteiros de um registro de uma tabela, ou então uma do tipo boolean, que pode receber um valor true ou false, tá? Então podem ser de qualquer tipo, mas necessariamente tem que ter um tipo, tá? E as variáveis são definidas e existem num escopo particular, tá? À medida que existe esse escopo, a gente pode manipular o conteúdo dessas variáveis de qualquer maneira, da forma que nós quisermos. Depois que, se a execução nos mandar para fora desse escopo, onde a variável foi criada, essa variável é destruída, tá bom? E as variáveis podem ser de três tipos. As variáveis que vão receber parâmetros de entrada, as variáveis que são armazenadas localmente, só para aquela página, para aquele escopo, e as variáveis de saída, tá? Que vão receber parâmetros de saída, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal, que eu vou passar. Então, imaginem que nós temos aqui uma lista de ações que rodam nos nossos servers, que nós vamos ver mais para frente. Dentro dessa lista nós temos uma ação que roda no servidor chamado Book Room, que é para a gente registrar a utilização de um quarto, provavelmente num hotel. Bom, quais são os parâmetros de entrada dessa nossa ação, Os parâmetros de entrada serão a data de check-in para uso desse quarto, a data de saída do uso desse quarto e o número de guests, de pessoas que vão utilizar esse quarto, Para a gente armazenar essas informações de entrada nessa nossa ação aqui, ou na nossa página, enfim, nesse nosso elemento, foram criadas três variáveis de entrada. São variáveis que vão ser recebidas para processar essa ação. O que vai ser resultado dessa nossa ação? Nós vamos devolver algumas informações para aquele local, para aquele elemento que chamou essa ação. O que nós vamos devolver? Nós vamos devolver o número do quarto e vamos devolver o preço do quarto. Então, isso são parâmetros de saída dessa nossa ação, e para isso foram criadas duas variáveis de saída para receber essa informação. Tá? E, por fim, existe uma variável local chamada quarto, tá? Que vai ser utilizada para executar alguma ação dentro alguma atividade dentro dessa nossa ação. Tá? Em relação à variável, que é um parâmetro de saída, tá? Passa um valor que vem de fora desse nosso escopo que nós estamos. Então, até na aula anterior nós mostramos um pouco isso, Nós criamos um número numa página e passamos para a página seguinte através de um parâmetro de entrada na página seguinte, uma variável desse tipo input parameter, E a gente pode definir ela como mandatória, ou seja, toda vez que a gente acionar essa página ou acionar essa ação que tem essa variável definida, a gente pode dizer que sempre tem que ser passado um parâmetro de entrada, Ele é um campo verdadeiro ou falso, Não é obrigatório que a gente defina como mandatório, mas nós podemos fazê-lo definindo como mandatório. E uma vez que esse tipo de variável, que o escopo de utilização dessa variável altere-se, a variável é destruída, Nós temos então uma variável do tipo output, que vai retornar um valor para fora do escopo, e um valor, uma vez que
que é processado alguma coisa nesse escopo e existindo uma variável de output, e uma vez que é feito esse processamento, nós devemos colocar algum valor nessa variável para ser passada para fora do escopo, né? E essa é uma exceção aqui, essa variável continua existindo quando ela sai do escopo, né? Afinal, ela tem que passar essa informação para aquele elemento que chamou esse outro elemento que possui essa variável de saída, né? E nós temos variáveis que são utilizadas só localmente para fazer alguma manipulação de dados, e ela existe exclusivamente enquanto esse escopo existir, tá? Como eu comentei, as variáveis ela tem que ter um tipo, né? Então, pode ser um inteiro, pode ser um texto, pode ser uma data, e ela pode também apontar para algumas entidades mais complexas, para tipos mais complexos, como, por exemplo, estruturas e listas. Tá? Uma estrutura nada mais é do que um novo tipo que a gente mesmo pode criar. Né? Ela não é uma variável, mas sim um tipo novo. Assim como a gente tem um tipo inteiro, a gente tem um tipo texto, etc., nós podemos criar os nossos próprios tipos de forma mais complexa e no formato de estruturas. Tá? E nós podemos também definir que algumas variáveis são do tipo lista, ou seja, uma variável não é simplesmente, não vai reter simplesmente o valor, mas sim uma coleção de valores, ou seja, uma coleção de colaboradores, uma coleção de pizzas vendidas, a coleção de figurinhas Pokémon que eu tenho, a minha coleção de vinhos que eu tenho na minha adega, tá? Então uma variável ela pode ter tanto um valor simples, um valor um pouco mais estruturado, como uma lista de valores, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre lógica, tá, pessoal? Uma ação é um elemento que nos permite definir algum fluxo, né, um fluxo lógico, né, que vai rodar pode rodar tanto no servidor lá na nuvem da plataforma OutSystems, como pode rodar no próprio web browser ou no device que está acessando a nossa aplicação. Tá? Então a gente diz que no primeiro caso, onde roda lá na plataforma do servidor, a gente diz que é uma ação server-side, e quando está rodando no ambiente do dispositivo que está acessando nossa aplicação, nós dizemos que é uma ação client-side. Tá? Nós vamos mostrar um pouquinho mais para frente, mas é quase meio que óbvio que uma vez que eu quero executar uma ação no servidor, eu tenho que ter uma conexão de rede funcionando para que eu possa acessar os servidores da OutSystems que estão na nuvem e para que eu possa executar essa ação. Tá? Então, toda vez que eu for executar uma ação server-side, eu tenho que me lembrar que eu tenho que estar online. Né? Bom, uma ação, pessoal, é um conjunto lógico de ações pré-definidas. Tá? Ela pode ter só um start, só um início, mas ela pode ter diversos fins. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui é feito já é colocado um elemento dentro da nossa ação que pergunta se a variável online é verdadeira ou falsa, tá? Então, se for falso, dá uma mensagem de erro dizendo que não foi possível alterar em modo offline, o que quer que seja necessário alterar, e encerra a nossa ação aqui com o end. Se essa variável está online e tem um conteúdo de verdadeiro, segue o fluxo fazendo mais algumas ações aqui, tá? Em cima de um end, a gente pode também colocar um destino, tá? Então, no final de um fluxo, por exemplo, nesse exemplo, vamos supor que estava online, né? Essa variável online tem o valor verdadeiro. Aqui eu utilizei aqui um elemento para atribuir um valor a alguma variável. Eu executei aqui uma ação chamada update to do wrapper, depois mais uma ação update local to do, e por fim eu quero que ao término dessa nossa ação, eu quero que o nosso usuário, o nosso que está utilizando essa aplicação, ele não fique parado na mesma página, ele seja levado a uma página chamada to do aqui. Né? Então a gente, ao fazê-lo, né, colocando um destination aqui, a gente pode tanto jogá-lo, né, levá-lo para uma página específica, como nós podemos, por exemplo, dizer que nós queremos ir para a página anterior, por exemplo, quero que volte. Né? Seria o exemplo clássico onde eu adicionei um registro e eu quero voltar para a página que lista todos os registros. Seria um uso clássico. E um elemento que a gente coloca aqui também, que é possível colocar no end, é um elemento especial de download.
né, quando a gente tem uma informação carregada na base de dados, né, um arquivo, e nós queremos fazer o download desse arquivo, então a gente pode utilizar dessa forma, tá? Colocando um download ali no end. Aqui tem mais alguns exemplos, né? Tá seguindo. Bom, as ações, pessoal, se a gente for ver literatura, elas podem ser de três tipos, tá? Ou são ações que rodam numa página, que nós chamamos de Screen Actions, tá? Que então a lógica toda é específica àquela página. Nós temos ações que rodam no device como um todo, seja o web browser, seja um smartphone, um tablet que está acessando a informação. E nós temos aquelas ações que rodam lá no servidor da plataforma OutSystems que está na nuvem, tá? Se vocês forem ver depois durante a criação, tá, das nossas ações, vocês vão ver que esse nome screen aqui, ele não existe, tá? Tantas ações que são utilizadas nas páginas, nós chamamos de Client Actions, e tantas ações que são utilizadas no contexto inteiro da aplicação, no contexto inteiro do nosso dispositivo que está acessando a aplicação, nós chamamos de Client Actions também, tá? As nossas ações que rodam numa página, né, as nossas Screen Actions ou as nossas Client Actions do tipo Screen que rodam na nossa página, elas podem ter dois tipos de variáveis, variáveis de entrada e variáveis locais, enquanto que aquelas ações client que rodam no nosso dispositivo inteiro ou que rodam lá no servidor, elas podem ter variáveis dos três tipos, né? Tanto variáveis de entrada, quanto variáveis de saída, quanto variáveis locais. Aquilo que eu comentei, né, pessoal, eu preciso de uma conexão de rede aqui, quando a gente for rodar as nossas ações que estão do lado do servidor, que estão lá na nuvem da OutSystems, tá? Então eu tenho que estar online para executar essas ações. Aqui nessa página a gente mostra que eu posso executar ações aqui no contexto da minha página, quando a gente fala daquelas Client Actions do tipo Screen, a gente consegue interagir com todas as páginas, quando a gente está rodando ações do tipo Client, no contexto do device como um todo, e também com todas as páginas quando a gente está executando ações do tipo Server, tá? Como é que a gente faz para criar uma ação client do tipo screen, tá? Ou uma screen action? A gente está aqui, a gente tem que posicionar o nosso mouse, né, na camada interface, e em cima de uma página, aqui tem um exemplo de uma página chamada Customer Detail, a gente clicaria com o botão direito aqui e adicionaria uma Client Action, e a gente sabe que essa Client Action, porque está sendo adicionada numa página, é uma Client Action do tipo Screen, tá? Tem dois exemplos aqui. Como é que eu faço para adicionar uma Client Action que vai atuar em todo o nosso dispositivo, né? Ou uma Client Action que vai rodar lá no servidor, ou uma Server Action, perdão, que vai rodar lá no servidor. Eu clico na minha abinha aqui, Logic, com o botão da direita eu posso selecionar a criação de uma Client Action ou uma criação de uma Server Action, tá? Então é bem simples de fazer e nós vamos mostrar aqui na prática como funciona, tá? Mais um detalhe, pessoal, essas nossas ações, né, elas podem, tanto as clients como a server, pode funcionar como uma função, né? Funcionando como uma função, eu posso num código né, dentro do meu id expression, eu posso consumir essa minha ação como se fosse uma função, onde eu vou entrar, provavelmente, parâmetros para essa nossa função, parâmetros para essa nossa client ou server action, e eu vou receber um resultado. Eu consigo utilizá-la facilmente dentro de uma linha de programação ali, tá? E o detalhe só é que quando a gente tem uma client action que está funcionando como uma função, ela não consegue chamar server actions, tá? É a única exceção que nós temos quanto a isso. Por fim, pessoal, só passando rapidamente sobre exceções, né? O que acontece quando a gente está executando uma ação, né? E acontece algum problema na execução dessa ação, tá? Então, a gente pode levantar exceptions, né? Como é que a gente faz isso, né? Nós temos tantas exceptions que são executadas de maneira automática, quanto os exceptions que são executadas a partir da nossa programação, da forma que nós codificamos essa ação, tá? Então aqui nós temos um exemplo um exemplo clássico é quando eu tenho algum erro, por exemplo, à luz do banco de dados, quando eu vou fazer, por exemplo, uma inserção de um dado no banco de dados,
automaticamente já é criada uma exception para o banco de dados, nós não precisamos criar isso, tá? Claro, se nós quisermos modificar esse fluxo normal de atuação, a gente pode explicitamente definir algo diferente do que já seria o padrão. E quando, por exemplo, a gente quer validar informações de um formulário e por acaso tem algum item daquele formulário lá, alguma informação que foi entrada no formulário, ela tem não tá inconsistente com o que nós esperamos. Então a gente pode aqui, à luz da ação que nós estamos criando, a gente pode criar uma exceção. Aqui tem um exemplo aqui bem fácil, né? Imagina que eu estou validando uma informação. Se essa informação tiver como válida falsa, ou seja, ela não está válida, eu vou disparar um fluxo diferente aqui de ações dentro do nosso client ou server action, tá? E aí, então, quando essa exceção é chamada, né, é interrompido o fluxo normal da nossa ação e é levado para esse fluxo alternativo, vamos chamar assim, para tratar esse erro, tá? É isso, pessoal. Vamos agora chavear aqui para o nosso Service Studio e eu vou mostrar aqui um pouquinho mais sobre essa questão de Client e Server Action, tá bom? Bom, pessoal, tô aqui já com a interface do Service Studio aberta. Eu dei uma limpada aqui, a gente criou várias coisas aqui na aula anterior, várias páginas, eu dei uma limpada. Acabei deixando só as páginas que nós criamos de forma automática, arrastando as tabelas para o nosso main flow aqui, onde o nosso assistente de inteligência artificial da própria plataforma OutSystems acabou criando as páginas para a gente, né? Ela criou 4 páginas, 2 páginas relacionadas aos vinhos e 2 páginas relacionadas aos produtores. Nós vamos trabalhar, fazer o nosso exercício aqui só com as páginas relacionadas aos vinhos, tá? Se eu clicar aqui numa delas, essa página que lista os nossos vinhos, se eu abrir aqui para ver os elementos, eu posso verificar que existe já algumas Client Actions criadas aqui, tá? Quando é uma Client Action criada dentro de uma página, né, dentro do escopo de uma página, a gente pode dizer que é uma Screen Action, tá? Mas, enfim, é uma Client Action. Dentro da nossa aba Logic, a gente tem um folder chamado Client Actions, onde a gente pode utilizar para criar aquelas Client Actions que têm um aspecto mais global, né, a respeito da nossa aplicação como um todo. Mas são ações que vão rodar localmente no dispositivo que está acessando a aplicação. E também a gente tem um folder chamado Server Actions, que a gente pode utilizar para criar aquelas ações de aspecto global, mas que vão rodar no server lá da plataforma OutSystems lá fora, tá? A gente pode ver que já foram criados aqui alguns subfolders, aqui um chamado Wines e um Producers. Eu vou entrar aqui nesse folder Wines e eu consigo verificar que de maneira automática, naquele processo de criação das páginas automáticas, onde a própria plataforma criou, ela já criou para a gente aqui uma server action chamada Wines Create or Update, que nos deixa a entender que ela é utilizada para a gente criar ou alterar algum registro dessa tabela Wines, certo? E, bom, se eu vou criar ou alterar algum registro da minha tabela Wines, provavelmente, ao executar essa ação, essa server action, provavelmente para a gente criar ou alterar algum registro dessa tabela, eu tenho que receber aqueles registros que eu vou criar, eu vou alterar, e se eu for criar algo, eu tenho que retornar provavelmente o ID, né, a chave primária daquilo que foi criado, para retornar para quem chamou essa ação, né. Para lidar com essa situação, ou seja, para receber as informações para serem trabalhadas dentro da nossa Server Actions, foi criada aqui uma variável do tipo input, tem a flechinha aqui para dentro, e ela é uma variável que recebe uma coleção de dados, né? Ela vai receber um registro, né? Ela vai receber um conjunto de informações, né? Uma informação um pouco mais estruturada, vai receber um conjunto de informações do tipo wine, né? Então ela não é do tipo texto, não é do tipo inteiro, não é do tipo data, ela é na verdade do tipo wine, né? Então como é que isso foi feito? Quando foi criado essa variável, além foi dito que ela é do tipo input, foi selecionar um data type aqui de wines para ela, tá?
E a variável ID, ela vai retornar, né, uma variável output, ou seja, vai devolver para quem chamou essa ação do servidor, vai devolver para fora uma chave primária de um vinho, né, provavelmente um vinho que vai ser criado quando for acionado essa ação de server, tá? Eu vou dar 2 cliques nela para mostrar o que faz, tá? Então é bem simples, né? Essa nossa server action, ela tem um start, ela tem aqui, ela chama uma ação na nossa banco de dados, então vamos ver onde é que está isso aqui, tá? Se a gente for lá nas nossas tabelas, na nossa tabela Wine, né? Estamos referindo à tabela Wine, a gente pode ver que tem algumas ações que foram criadas de maneira automática quando a gente criou essa entidade, essa tabela. Tem várias, uma delas é essa, Create or Update Wines, tá? Quando a gente for utilizar essa ação na base de dados, chamada Create ou Update Wines, nós temos que passar os dados que vão ser manipulados por essa ação, né? E de onde é que vão vir esses dados? Vão vir da minha tabela de input, ou seja, que estão sendo inseridas na minha ação de servidor. E como é que a gente faz para receber e repassar para fora o ID que vai ser criado, caso a gente esteja criando um vinho aqui, né? Seja uma ação de criação, não só de update. A gente pode ver que tem um elemento aqui do tipo assign, onde a gente está associando a variável essa de output, chamada ID, com a saída nessa nossa ação aqui da base de dados, tá? Então, a nossa ação da base de dados recebe um conteúdo e depois ela disponibiliza para a nossa server action esse conteúdo para ser jogado para fora, tá? Então, é bem simples, tem um início, tem aqui uma ação na nossa base de dados, tem uma atribuição de um valor e tem uma saída, tá? Bom, pessoal, agora vamos navegar para a nossa aplicação, essa aplicação de exemplo aqui que nós estamos utilizando, chamada Adega, e vamos ver se tudo isso que a plataforma OutSystems criou para a gente já está funcionando, tá? Então eu vou clicar aqui para abrir o nosso web browser, vai nos levar para a nossa aplicação Adega e a nossa página home, que é a nossa lista de vinhos, tá? Vamos clicar aqui no botão Add Wine para adicionar um novo vinho. Eu vou clicar um com nome qualquer aqui. Vou botar aqui Catena. Vou botar um outro aqui, ó. Polenta Malbec. Vou dizer que o ano dele é 2019. Ele está sendo adicionado hoje. Quem está adicionando sou eu mesmo, Leandro. Ele é do produtor Polenta, ou seja, esse campo aqui ele está listando aquelas informações que estão na nossa entidade Producers. E ele é um vinho tinto, né? Uma Malbec, uma uva tinta. Se eu clicasse no botão Back, a gente voltaria para a página anterior, para a nossa lista de vinhos, sem salvar nada. Então, se eu clicar aqui no meu botão Save, o que deve acontecer, a gente deve ter um registro novo de vinhos criado. Então, vamos clicar aqui e ver o que aconteceu. Pronto. Ó, foi criado aqui embaixo, que eu estou vendo aqui já o nosso vinho Polenta Malbec. Tá? O que foi feito, pessoal? Quando eu cliquei no botão Save, na propriedade OnClick, nos levou para aquela client action chamada Save Detail, que está no escopo da nossa página, né, uma Screen Action. A Save Detail validou se nosso formulário estava ok, passou adiante. E aí sim ele chamou uma Server Action que rodou lá no servidor, que fez a inserção desse registro na nossa base de dados e no final do fluxo da nossa Client Action, nos jogou de volta para a página anterior, na verdade nos jogou para a página que tem a lista dos nossos vinhos, tá? Bom, pessoal, como é que eu faço então para criar uma ação aqui na nossa aplicação para remover um registro da nossa lista de wines, né? Como é que eu faço para remover um vinho da nossa lista de vinhos, tá? Então, para isso, a gente precisa criar alguns elementos, tá? Vamos começar criando o botão que vai ser acionado para remover as informações, para remover o registro que nós queremos. Então, para facilitar, pessoal, eu vou utilizar já o botão que já está criado aqui, eu vou simplesmente copiar ele e renomear, tá? Então, eu tenho aqui o botão de Save, para mostrar para vocês como é que eu posso fazer rapidamente a cópia desse botão. Eu vou abrir ele aqui, ele está dentro da nossa coluna da esquerda aqui da nossa página. Ele está aqui o botão Save, eu vou dar um copy nele e vou copiar para o mesmo container aqui
ele vai ser criado aqui do ladinho, pronto. Está criado aqui do nosso lado um botão que eu vou trocar o nome dele para delete. Tá? Agora sim a gente tem um botão. Esse botão, como foi copiado, ele está apontando para a nossa ação local da nossa página chamada Save Detail. É claro que eu não quero salvar com esse novo botão, eu não quero acionar, perdão, a mesma ação. Eu quero acionar uma ação diferente que vai ter um resultado diferente. Então eu vou também na nossa página, eu vi que eu tenho aqui essa nossa Client Access Save Detail, eu vou simplesmente copiar ela e vou renomeá-la, tá? Então eu vou dar um copy e vou dar um paste aqui. Pronto. E eu vou chamar ela de detail, delete, perdão, detail. Pronto. Como é que eu faço para acionar essa nova ação? Através do meu botão, eu clico no meu botão e aqui eu tenho um parâmetro dele que a gente pode informar o que ele vai fazer ao ser clicado, né? Então eu vou, em vez de selecionar ou executar a minha ação Save Detail, eu vou executar essa ação que eu acabei de criar chamada Delete Detail. Bom, a minha ação Delete Detail, como eu copiei da Save, ela está igual com o mesmo conteúdo, então eu vou ajustar aqui para o que a gente precisa, tá? Se eu vou deletar um registro, eu não preciso validar se o meu formulário está ok, então eu vou remover essa parte aqui da nossa ação, tá? Provavelmente eu não vou utilizar também essa server action chamada create ou update, tá? Então eu vou deletar daqui e vou tratar de criar a server action que vai rodar lá na base de dados, lá no servidor e que vai acionar a nossa base de dados, tá? Eu vou criar e depois eu adiciono ela aqui novamente. Bom, como é que eu faço para criar uma server actions? Eu vou na minha aba logic. Para manter o padrão que está aqui já, vocês viram que para cada entidade foi criada um folder, né? E como eu vou criar uma ação, uma server actions relacionada à nossa entidade Wines, eu vou criar aqui também dentro desse mesmo folder. Para criar uma server action, botão da direita, Add Server Action, eu vou usar o mesmo padrão de nomes, que é o nome da minha entidade e a ação que nós vamos executar. Aqui também, pessoal, já informo que isso é uma melhor prática, tá? Quando eu tenho um nome de um elemento que é composto por mais de uma palavra, cada uma das palavras nós colocamos a primeira letra em maiúscula e não utilizamos nenhum espaço, nenhum tracinho, nem nada entre uma palavra e outra, tá? Então tá bom. Já criei aqui a minha server actions wine delete, ela está vazia, não tem nada dentro dela. Mas o que eu preciso para que a gente tenha sucesso na remoção de um registro da nossa base de dados? Eu preciso que a nossa server action receba a informação de que registro nós queremos deletar, né? Então, se ela receber essa informação, ela deve armazenar essa informação em algum lugar. Então eu vou criar aqui para armazenar essa informação, que é o ID do meu registro, da minha tabela de vinhos. Eu vou criar uma variável do tipo input, já que ela vai receber esse parâmetro, eu posso dar o nome que eu quiser, eu vou chamar de ID, para ficar fácil da gente saber do que se trata. E como eu vou receber o ID da minha tabela de vinhos, né, da minha entidade de vinhos, eu vou dizer que o tipo dela, então, é exatamente esse tipo. É um tipo Wine Identifier, tá? O Wines Identifier, tá? Toda vez que for acionada a minha server actions, essa server action do nome chamada Wines Delete, nós temos que passar esse parâmetro que é o registro que nós queremos deletar de maneira mandatória, tá? Então isso está sendo informado aqui porque eu estou deixando esse parâmetro da nossa variável de input como sendo mandatório, tá? Qual que vai ser o conteúdo da minha server action? Bom, quem faz realmente essas interações com a nossa base de dados, com as nossas tabelas, com as nossas entidades, são as ações que foram criadas lá junto das tabelas. Então, basta eu navegar lá para a minha aba Data, né? Eu estou aqui na minha entidade Wines, eu posso ver que já tem algumas data actions, algumas ações que foram criadas de maneira automática pela plataforma. Eu vou arrastar essa minha ação de Delete Wines para cá, essa minha data action de Delete Wines para cá, para dentro da minha server actions. E que parâmetro que vai receber esse Delete Wines, né, que parâmetro que ele vai receber para fazer a remoção de um registro, é um ID da minha server action
daquela variável que está lá na minha server action, né? O que está faltando fazer? Está faltando fazer com que a minha client action, que está no escopo da nossa página, chame essa server action que nós acabamos de criar, tá? Então, basta eu ir na minha aba logic e pegar essa server action que acabamos de criar e arrastar aqui para o nosso fluxo da nossa client action e passar como parâmetro para ela o ID, né, do registro que nós estamos visualizando, que é aquele que nós vamos deletar. Então, só fazendo um rápido wrap-up aqui, pessoal. A gente, na nossa interface, a gente criou um botão chamado Delete, que ao ser clicado, ao ser pressionado, ele vai chamar uma client action chamada Delete Detail, e essa client action vai chamar uma server action que está lá no nosso servidor, e essa server action, ela vai finalmente chamar a data action que executa a deleção, tá? É um monte de nomenclaturas, mas é um processo bem simples e bem rápido, tá? Então vamos publicar isso aqui para o nosso servidor, clicando no botão de Publish, e vamos testar para ver se tudo isso que nós fizemos está funcionando, tá? Eu vou dar um Publish. Deixa eu rodar aqui. Olha aí, perfeito. Tá? Vamos abrir a nossa aplicação. Ok. Aqui nós temos a nossa lista de vinhos, né? Então vamos supor que a gente queira remover esse último aqui que nós acabamos de inserir. Eu vou clicar no nome dele, eu vou ser remetido para a nossa página seguinte de edição de vinhos, tá? E aqui eu já consigo visualizar o botão que nós criamos, o botão de Delete. Tá? Então, ao clicar nesse botão de Delete, a gente deve remover esse registro desse vinho do nosso base de dados, e nós devemos ser levados para a página anterior. Então, vamos lá, Delete, pronto. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Eu cliquei no botão de Delete, o botão de Delete acionou a nossa action chamada Delete Detail, a Delete Detail acionou a nossa server action também chamada Wines Delete, e essa server action mandou, né, a nossa base de dados, executou a data action que faz de maneira efetiva a deleção daquele registro. Como essas ações, né, sabiam qual era o registro a ser deletado? Porque isso foi sendo passado de variável a variável em cada uma desses elementos que nós criamos, né? Dentro da client action, a gente capturou numa variável o registro, né, primário, o ID primário desse vinho que nós estamos vendo, e esse ID foi sendo passado de uma ação para outra até que ele foi completada a nossa ação com a remoção desse registro de maneira satisfatória dentro da nossa base de dados. Vamos fazer mais uma vez para ver se está funcionando, se não é brincadeira. Eu vou clicar nesse último vinho aqui também, vou navegar até a minha página de delete, vou clicar, pronto. Deletei um outro registro aqui da nossa base de dados. Então hoje nós já temos, dentro das nossas páginas de vinho, a possibilidade de salvar um novo vinho e remover um novo vinho. Isso foi feito através das ações, tanto as client actions, aquelas específicas dentro da nossa página, que é uma screen action, acionando server actions que estavam atuando de modo global lá no servidor, que é acionar uma data action que está associada à nossa base de dados. Com isso a gente termina a nossa aula de hoje. Bons exercícios para todos e até a próxima aula. Obrigado.